Imagina você ter uma habilidade inútil, num mundo onde as habilidades que você recebe ao nascer decidem o seu valor perante a sociedade. Horrível, né? Mas é exatamente isso que aconteceu com Fate, o protagonista dessa história. Mas fiquem tranquilos, apesar de sua habilidade parecer um lixo e só fazer Fate sentir fome, ela tem um efeito oculto que mudará a vida dele completamente. Vem comigo conferir essa história sensacional. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa mostrando um senhor em uma carroça seguindo sua viagem de forma tranquila. Porém, isso não ficará assim por muito tempo, já que instantes depois um grande grupo de goblins começa a o perseguir, e um deles até consegue subir na carroça do senhorzinho. Ele, desesperado, começa a pedir por socorro, na esperança que alguém pudesse ajudá-lo. Bom, felizmente um grupo de aventureiros passava por ali, e imediatamente o socorrem. Eles vão derrotando os goblins com até certa facilidade. Agora observem comigo uma coisa, olha o tamanho desse cara, comparem o tamanho dele com o cara ao lado montado no cavalo. O cara é gigante, meu, certamente ele fez amor com o suco. Fake Nerd! Após isso, vamos até a cidade, e aqui temos a primeira aparição de Fate, o nosso protagonista. E logo de cara, sua barriga ronca por conta de sua habilidade chamada Gula. E em dado momento, aqueles aventureiros de agora a pouco passam na frente de Fate, falando sobre a caçada aos goblins. Fate observa e fala pra si mesmo que ele jamais faria isso. E bom, daqui a um tempo a gente vai ver que ele não podia estar mais enganado. Mas por enquanto, Fate segue com sua barriga roncando e morrendo de fome enquanto faz seu trabalho de guarda. Pensando, ele diz que é apenas um inútil com um estômago que nunca para de roncar, graças à habilidade Gula que ele recebeu ao nascer. Após isso, vamos até o centro da cidade, onde os cavaleiros sagrados estão passando. Apesar de serem da nobreza, muita gente não os vê com bons olhos, e logo mais vocês verão o porquê disso. Os 3 cavaleiros chegam em Fate. Rafael, o líder, pergunta se Fate fez um bom trabalho no lugar deles enquanto estavam fora, e o garoto prontamente confirma. E já que ele fez, ele joga o pagamento de Fate no chão, e manda ele catar. Aqui claramente já sabemos quem são os vilões dessa história. Fate faz assim como ele mandou, e se abaixa para catar as poucas moedas que ele recebeu como pagamento. Mas quando ele estava catando, Rafael acena para Rado e logo o cavaleiro pisa nas mãos de Fate. Ele fala que Fate estava tão sujo que ele mal notou a diferença dele para o chão. Olha que cara otário, mano. Nesse momento, a barriga de Fate ronca novamente, o que deixa Rafael bem bravo, já que assim parece que eles não o alimentam. Logo Fate começa a ser espancado e enquanto apanha, Fate vai pensando. Ele fala que naquele mundo há aqueles que possuem coisas e os que não possuem. O que diferencia os dois são os poderes especiais dados pelos deuses, as chamadas habilidades. E enquanto isso, Fate segue sendo espancado sem dó, até que finalmente Roxy, outra cavaleira sagrada, chega e manda eles pararem com aquilo imediatamente, assim salvando Fate. Ela confronta eles dizendo que essa atitude não condiz com os cavaleiros sagrados, que em teoria deveriam ser quem protegeriam os cidadãos, e ainda fala que o dever de proteger os portões é deles, e não de outras pessoas como é o caso de Fate. Rafael fala de forma debochada que também é dever dos cavaleiros sagrados prover emprego para os que não têm, e ele só está fazendo um favor a Fate. Ela olha para Fate, ainda sobre as botas de Rado, e pergunta se esse tipo de tratamento é realmente necessário. O cavaleiro pilantra fala que isso só mostra que ele e Roxy têm visões diferentes, e logo vai embora com seus capangas. Após isso, Roxy logo corre para socorrer Fate e limpa suas feridas. Meus amigos, também não dá pra ficar se lascando pra sempre, pelo menos uma coisa de boa aconteceu com ele. Ele agradece a Roxy e ela logo fala pra eles trocarem de turno. E antes dele ir embora, a garota manda ele contar pra ela caso esse tipo de coisa volte a acontecer. Fate fica com medo de represálias e fala que está tudo bem e ela não deve se preocupar. E após isso ele vai embora. Ele vai até um bar e vai comendo enquanto pensa no que Roxy diz. Ele fica com medo de contar a ela as coisas que acontecem, já que ele conhece e sabe como Rafael é. Em dado momento, o dono do bar vem falar com ele. Ele diz que se continuar assim, ele terminará igual o outro cara que estava antes dele, que foi abusado até o fim. Fate apenas termina de comer e paga pela refeição. Enquanto ia embora, a barriga de Fate continua roncando. Não importa o quanto ele coma, sua fome não passa. Daqui a pouco vocês descobrirão o porquê disso, mas vamos focar no agora. Fate observa algumas pessoas pulando os muros da cidade e se dá conta que são bandidos. Ele não perde tempo e logo vai até Roxy informá-la sobre o ocorrido.
ela manda Fate ficar no lugar dela e segue atrás dos bandidos pilantras. Ela consegue lidar com quase todos, mas um deles consegue fugir e vem passando pelo portão onde Fate estava. O garoto fica sem reação e até pensa em fugir, mas pensando, ele diz que isso traria problemas para Roxy, já que isso ocorreu enquanto ela estava na guarda. E então, Fate cria coragem e acerta a lança no bucho do bandido pilantra. Nesse momento, uma coisa estranha acontece. Após macetar o bandido, uma voz fala que a habilidade de Gula foi ativada, e os status de Fate aumentam. Além disso, 2 habilidades foram adicionadas, sendo elas Identificar e Telepatia. Fate não entende nada do que aconteceu, e logo em seguida, Roxy veio ver como ele estava. Ela pega as mãos dele e pergunta se ele está bem. Ao tocá-la, a habilidade de telepatia é ativada, e Fate consegue ouvir os pensamentos dela. Mas ele não fala nada, apenas diz que está bem. E isso deixa ela bem aliviada. Após isso, ela solta as mãos dele e diz que vai reportar aos superiores dela. E nesse momento, sem tocar nela, ele percebe que não consegue ouvir mais nenhum de seus pensamentos. Fate fala que sim, tudo bem que ela vá. Fala também que ela deve levar os créditos por tudo, o que ela acha bem errado, já que ele ajudou macetando um deles também. Fate explica que se Rafael souber que ele fez isso, provavelmente implique com ele, então é melhor que ela fique com todos os créditos. Ela até entende, mas diz que mesmo assim deve recompensá-lo, e logo tem uma ideia. Ela pergunta a Fate o que ele acha de trabalhar para a família Hart. Fate até reluta um pouco, mas acaba sendo convencido a aceitar, já que lá sua vida será muito melhor. Após isso, Fate vai para casa e dá uma olhada em seus status. Ele nota que agora tem dígitos triplos em cada um deles, além de 2 novas habilidades terem aparecido. Fate então se lembra de ter ouvido os pensamentos de Roxy, e imagina que aquilo tenha sido a habilidade de telepatia. E logo Fate imagina ter ficado mais forte, e diz que talvez seja a hora dele começar a caçar uns monstros. No dia seguinte, ele vai até um vendedor de armas para comprar uma espada. O vendedor pergunta quanto de orçamento ele tem, e Fate mostra 2 moedas de prata. O vendedor fica pistola e chama ele de pobre. Fate pensando, diz que aquilo foi tudo que ele conseguiu após 5 anos trabalhando. E em seguida, o vendedor fala que pelo que ele tem, ele conseguirá comprar apenas algumas espadas velhas que há em um barril. Fate pensa que é melhor do que nada, e vai pegando uma por uma, usando a habilidade de identificar que ele recebeu mais cedo. Até que em dado momento, ele pega uma espada preta, lá ele, que acha bem interessante. E do nada, a espada fala com ele, o que o assusta. A espada manda ele comprá-la, e ela fará com que vale a pena. O nome da espada é Ganância, e logo mais vocês descobrirão o porquê desse nome. Fate compra ela e segue para os campos fora da cidade para ver se encontra alguns monstros. Logo, alguns goblins aparecem, e Fate se assusta, mas apesar do susto, ele lida com eles facilmente. E a cada goblin que era derrotado, tanto seus status quanto habilidades eram transferidos para Fate. Até que no fim, ele subiu muito seus poderes, com alguns status chegando na casa dos milhares de pontos. Bem como também ganhou 2 novas habilidades, sendo ela uma baixa melhoria de força e também uma baixa melhoria de vitalidade. Em seguida, a espada pergunta a ele se agora ele está satisfeito, e Fate nota que não, ainda não está satisfeito, já que você ainda não deixou o like e nem se inscreveu aqui no canal. Eu tô de olho, hein, pô, se inscreva aí! Fate nota que pela primeira vez na sua vida ele se sente satisfeito e sua barriga parou de roncar. Nesse momento, descobrimos que a habilidade de Gula de Fate não serve para comida, e sim para almas de seres vivos, um tanto quanto macabro, né? Fate fala para a espada que ele achou que teria apenas uma habilidade durante a sua vida inteira, e a espada fala que isso realmente é o normal, mas a habilidade dele é diferente das demais. Fate não ganhará XP ao derrotar monstros, porém, ele pegará para si todos os status e habilidades de quem ele derrotar. Em seguida, ao longe vem chegando alguns aventureiros, e a espada manda Fate coletar logo as orelhas dos goblins para conseguir a recompensa na guilda. Ele deve fazer isso rápido, já que não seria bom se outras pessoas descobrissem seus poderes. E assim ele faz. Após receber sua recompensa, ele diz que irá comer carne, já que faz muito tempo que ele não faz isso. E enquanto caminhava pela rua, ele esbarra em um cara suspeito que está com uma garotinha. O cara o xinga e manda ele prestar atenção por onde anda. Nesse momento, a garotinha toca em Fate, e ele consegue ouvir ela pedindo socorro através da telepatia. Fate reluta, mas decide ir atrás dele para salvar aquela menina. Ele chega onde ela está confinada,
e escuta o bandido falando que aquela garotinha será diversão para os Cavaleiros Sagrados, e Fate diz que irá salvá-la a todo custo. Em dado momento, o cara sai de perto, e Fate logo se aproxima e solta a garota. Mas não seria fácil assim, né? O bandido logo aparece atrás de Fate e diz que sempre aparece um engraçadinho querendo bancar o herói. Fate então pega a garota e leva ela para um local seguro, já que com ela o segurando não daria para lutar. Após achar um lugar, ele espera o bandido se aproximar e derruba algumas caixas nele, o que faz o cara começar a lutar sério. Ele ativa sua habilidade chamada Lâmina Afiada, e a espada de Fate manda ele tomar cuidado com aquilo. Quando o pilantra ataca, a espada de Fate manda ele acertar um golpe no centro da espada, e assim ele faz. Como resultado, a espada do bandido é partida ao meio, e o trombadinha recebe um profundo corte no tórax. Em seguida, Fate pergunta quem mandou ele fazer aquilo, e o cara diz que não irá caguetar ninguém. Mas Fate pega a sua espada e coloca dentro do corte que fez anteriormente, fazendo assim com que o bandido sinta muita dor e seja convencido gentilmente a falar quem é o mandante do sequestro. Fate descobre que o mandante daquilo é Rado Vlerick, aquele pilantra que espancou Fate mais cedo. Aparentemente, ele também abusa de crianças, e por isso os sequestros. Que cara nojento, bicho. Tomara que ele vá de vala o quanto antes. Após isso, Fate vai embora com a garota e fala pra ela que está tudo bem agora. E nesse momento, a barriga da coitada ronca. Fate decide então levá-la para comer, e logo compra uns espetinhos de carne, o que deixa a garota bem feliz, já que segundo ela nunca havia comido carne na sua vida. Após isso, Fate vai deixá-la na igreja onde ela mora junto com as freiras e outras crianças que também foram abandonadas. A irmã agradece a Fate e ele se surpreende. Ela pergunta o porquê de tanta surpresa, e Fate responde que ele nunca foi agradecido antes, já que ele tem uma habilidade fraca e sempre o tratam como lixo. A garotinha pergunta qual é, e ele fala apenas que ela só dá fome para ele. Em seguida, ele se aproxima dela e dá um conselho importante. Fate fala que não importa a dificuldade, se puder fazer tudo com um sorriso no rosto, a felicidade certamente chegará um dia. E ele se lembra que um dia foi o seu pai que falou o mesmo para ele. Após isso, ele vai embora. Enquanto caminhava, ele decide que quer ficar forte, já que apesar de ter ganhado a luta anterior, ele teve que contar com a sorte para isso, e ele não quer depender dela para sempre. Em seguida, ele se lembra que tem que comprar roupas novas, já que amanhã ele começa seu trabalho na casa da família Hart. E assim acontece. Logo cedo, Fate chega lá, e agora já bem vestido. Logo de cara, Roxy vem recebê-lo, e Fate fica completamente paralisado ao vê-lo. Ela pergunta por quê, e ele responde que ela está linda, e isso deixou sem palavras. Roxy fica com vergonha, e fala que ele também ficou bem com suas novas roupas. Em seguida, ele logo entra para conhecer a mansão. Roxy o leva até o túmulo de seu pai. Ela conta que ele morreu recentemente quando foi até Galia, um continente dominado por monstros. E lá, ele encontrou um dragão divino que não despertava por pelo menos 1000 anos. E esse dragão acabou matando seu pai e todo o seu exército. Fate pensando, vê que mesmo nessa situação difícil, Roxy ainda foi gentil com ele e o ajudou. Por isso, ele deve dar tudo de si para ajudá-lo daqui em diante. Em seguida, a governanta da família chega e eles são apresentados. Após isso, Fate vai comer, e todos ficam impressionados com o tanto de carne que ele consegue comer, o que também deixa a governanta muito brava, já que ele não tem modos algum. Um tempo depois, Roxy chama Fate para conversar. Ela pergunta a ele se ele se acostumou ao trabalho, mas Fate não presta atenção no que ela fala. Ele só consegue pensar que tem ficado cada vez com mais fome, e não entende o porquê, visto que ele tem comido bastante e muito bem todos os dias. Enquanto isso, Roxy segue o chamando de Fei repetidas vezes, até que ele se assusta e ela pergunta o que houve para ele estar tão pensativo. Fate lembra que seu pai também o chamava de Fei, e ele explica isso a ela. Fate também explica que o seu pai foi morto em uma caçada aos monstros. Roxy diz que foi igual ao dela, mas manda ele não se preocupar, já que agora eles são como uma família e devem cuidar um dos outros. Ao ouvir isso, Fate fica com muita vergonha e manda ela chamar a ele por seu nome, mas ela se recusa e fala que seguirá o chamando de Fei. Mas enquanto ela falava, suas vistas vão escurecendo e ele desmaia. Naquela noite, ele acorda e lê o recado que Roxy deixou. Na carta ela pedia que ele descansasse direito, e após ler, ele vai falar com sua espada e pergunta a ela o que aconteceu.
já que ele nunca ficou mal daquela forma. A espada explica a Fate que uma vez que ele sinta o gosto de uma alma, ele não conseguirá mais parar de consumi-las. E já faz muito tempo desde que Fate derrotou aqueles goblins. E ela também o alerta, já que se ele ficar muito tempo sem caçar monstros, ele pode sair do controle e atacar qualquer um em seu caminho. Fate então não perde tempo, ele vai até a floresta para caçar goblins. Ele mata vários, porém sua fome não é saciada. Ele então decide entrar na floresta mais profunda para encontrar monstros mais fortes, e assim acontece. Ele logo maceta vários hobgoblins, que são um tipo de goblin maior e mais forte, até que finalmente ele se sente satisfeito. Porém, enquanto pensava em ir embora, ele vê um goblin gigante passando com um humano na mão. A espada informa a ele que aquele é o Goblin Rei, e os status dele são parecidos com o de Fate, então será uma luta dura. Fate vai pra cima do bichão e tem dificuldades em lutar contra ele, mas felizmente ele consegue encontrar uma abertura e maceta o bichão. Agora Fate tem o dobro de status que tinha antes, e a espada fala que com aqueles pontos Fate conseguiria usar sua nova forma. Porém, o custo para isso é entregar todos os status que ele conseguiu até hoje. Fate fica relutante, mas lembra que sem a espada ele não teria nada, e continuaria sendo tratado como lixo pelos cavaleiros. E assim, ele decide dar todos seus pontos para a espada. Logo em seguida, ela ativa sua habilidade Ganância, e rouba todos os pontos de Fate. Sua segunda forma é mostrada, e ela tem o formato de um arco, e manda Fate logo testá-la. Fate não sabe como usar, e ela apenas manda ele fazer como se fosse puxar uma flecha imaginária e soltar. E diz também que não importa onde ele mire, a flecha sempre atingirá o alvo que ele escolheu. E assim ele faz, e facilmente maceta um dos hobgoblins que estava ali por perto. Após isso, ele volta para a cidade e deixa as orelhas do Goblin Rei na porta da igreja, e fala que vendendo aquilo eles poderiam se alimentar por um bom tempo. Em uma certa manhã, Fate vê uma garota estranha saindo da mansão Hart. Ele pergunta de forma brava quem ela é. A garota, ao virar, se revela ser Roxy, e Fate se assusta. Ela fica brava e diz que ele a assustou. Fate diz que não percebeu ser ela, já que suas roupas estão bem diferentes do habitual. Fate logo em seguida pergunta para onde ela irá vestida assim. Ela vem no ouvido de Fate e diz que irá para a cidade fazer uma inspeção secreta, e manda ele não contar para ninguém, já que se Haru, a governanta, descobrir, ela está lascada. Fate diz ter entendido, e fala que irá voltar ao seu trabalho. Porém, quando ele ia se retirando, a garota o pega pelo colarinho e diz que teve uma ideia. Ela dá uma missão confidencial para ele. Ele ficará responsável por acompanhar ela como uma escolta. E assim acontece. Eles vão para a cidade e Roxy parece bem feliz. Se eu não soubesse de tudo, até falaria que eles estão em um encontro. Mas beleza. Roxy vai andando pela cidade e em dado momento ele chama ela de Roxy-sama. Imediatamente ela manda ele parar e fala que se ele a chamar assim na frente das pessoas, eles saberão quem ela é. Detalhe, ela não mudou absolutamente nada no rosto, apenas mudou suas roupas e pensa estar totalmente disfarçada. Me lembrou um certo herói com calça coladinha. Ela então sugere que ele chame ela de Rock, muito diferente, né? Enquanto isso, a espada de Fate debocha, e ele manda ela calar a boca. Porém, Roxy não sabe que ele está falando com a espada, e pensa que ele mandou ela ficar calada. Fate é muito burro, cara. Ele até se explica, e diz que está tudo bem. Estranhamente funciona, e Roxy fica de bom humor novamente. A garota diz que está muito empolgada com a ideia dos dois saírem juntos, e dá um belo sorriso. A espada dele brinca com a situação, e Fate manda ela calar a boca de novo. Nesse momento, Roxy diz que não vai permitir que ele trate sua arma com tanta violência, e Fate se desculpa. Nesse momento, Roxy diz que pensando bem, ela nunca havia olhado a espada de Fate. Lá ele, ou melhor, lá ela. Fate fica preocupado, já que não é normal alguém com uma habilidade inútil como ele ter uma espada. Em dado momento, Fate se descuida e deixa sua espada cair, mas antes que ela tocasse o chão, Roxy a pega. Ela dá uma boa olhada na espada dele e fala que ele realmente tem uma bela espada. Eu não tenho maturidade para isso. Roxy fala que ele deve cuidar melhor dela, e diz que logo mais irá o levar até o ferreiro da família Hart para fazer a manutenção dela. Após isso, eles seguem caminhando pela cidade. Roxy e Fate vão olhando todas as barracas e até provam algumas uvas que Fate acha muito gostosas.
Nesse momento, Roxy vacila e deixa escapar que as uvas são feitas em sua casa. O comerciante acha esquisito, mas Fate, com a ajuda da espada, ajuda ela a sair dessa. Ele fala que a família de Roxy trabalha para a família Hart e por isso ela mora perto do vinhedo. O comerciante entende e Roxy agradece a Fate por salvá-la. Nesse momento, um cavaleiro sagrado vai passando e, como sempre, a população não é muito receptiva com ele. Enquanto ele passava, a barriga de Fate ronca e chama a atenção dele. Ele pergunta quem fez isso e logo vai na direção de Fate. O garoto pede perdão e se curva. O cavaleiro, por sua vez, iria dar uma bicuda no garoto. Mas antes que ele o fizesse, Roxy manda ele parar. Ela diz que Fate já pediu desculpas e agora a atenção do cavaleiro pilantra se volta para ela. Ele pergunta quem ela é e, ao olhar bem, ele diz que o rosto dela não é estranho e começa a se lembrar. Uma das pessoas próximas pergunta se ela não é Roxy, e Fate novamente, com a ajuda da espada, resolve fingir que são namorados. Imediatamente eles se aproximam, e Roxy começa a inventar uma história falando que ele não comeu o café da manhã que ela preparou para ele. Fate vai na onda dela e começa a agir como se fossem realmente namorados. Assim, conseguem despistar qualquer suspeita de que aquela seja mesmo Roxy. Após se desculparem novamente, eles vão embora e todos falam que é impossível que aquela seja Roxy, já que para todos ali, os cavaleiros sagrados não sabem cozinhar. Após isso, Fate e Roxy vão até um beco, e ela continua grudadinha nele. Fate consegue ouvir os pensamentos dela graças à sua habilidade de telepatia, e ele vê que Roxy está meio constrangida por estar agarrando o braço de um homem, mas ela também revela que seu coração está batendo bem forte. Fate, ao saber disso, larga ela e pede desculpas. Roxy diz que está tudo bem, e ela até já se acostumou. Enquanto caminhavam, Roxy pergunta se Fate conhece algum guerreiro. Fate pergunta o porquê, e nesse momento, eles escutam pessoas falando que há um monstro que está matando todos os goblins, e Roxy fica bem interessada. Ela vai atrás deles e diz querer saber mais detalhes sobre isso, mas eles dizem que não sabem de mais nada, e seria melhor ela perguntar isso para algum aventureiro. Em seguida, ela pede a Fate para levá-la onde há aventureiros, e assim ele faz. Os dois vão até a taverna atrás de informações. Ao chegarem, o dono de lá fica muito surpreso, já que para ele, Fate estava morto. Fate e Roxy se sentam, e ele apresenta Roxy pelo nome de Rocky. O dono da taverna diz estar muito surpreso dele aparecer depois de tanto tempo e ainda por cima como namorada. Fate fica envergonhado, e Roxy também fica meio nervosa e envergonhada, ao ponto de quebrar o copo que estava segurando. Após a espada provocar Fate, ele também acaba quebrando seu copo. Em seguida, eles comem um pouco enquanto o rapaz fala o que sabe sobre o monstro dos goblins. Segundo ele, um aventureiro foi matar alguns goblins para conseguir dinheiro, e acabou encontrando um monte de cadáveres ainda com as orelhas intactas, o que dá a entender que tenha sido um monstro, já que aventureiros coletam as orelhas para levar até a guilda e conseguirem suas recompensas. Mal sabem eles que o responsável por tudo isso estava bem ali, com essa cara de bobo que ele tem. Eles suspeitam que seja um Lich, que é meio que uma alma penada. Um velho que estava ali na taverna fala que os aventureiros vão se juntar em um grupo para ir atrás do bichão. E nesse momento, outros aventureiros entram na taverna e um deles vem até Roxy e chama ela para se divertir, se é que vocês me entendem. Mal sabem eles que ela é uma cavaleira sagrada. Fate logo se levanta e manda eles pararem com aquilo. Roxy também se levanta e com um simples golpe arremessa o bobalhão bem longe. Nesse momento se dão conta que ela é Roxy e logo se ajoelham diante dela pedindo perdão. Ela diz estar tudo bem e logo manda eles se levantarem. Ela diz que os cavaleiros sagrados devem proteger os cidadãos, e ver a população assim com tanto medo deles é algo que envergonha ela. Eles falam que ela é igualzinha ao pai dela, e é mesmo uma boa pessoa. Após isso, eles se divertem e ela ganha na queda de braço de todos ali. Em seguida, Roxy e Fate vão até o ferreiro da família Hart e ele dá uma manutenção na espada de Fate, que por sinal deixa a espada bem feliz. Fate agradece e pergunta o porquê dela não ter informações sobre o tal monstro. Roxy fala que a família Vlerick está controlando as informações e não contam nada para ela. Por isso, ela teve que investigar por conta própria. Nesse momento, eles escutam a voz de Rato, aquele cavaleiro pilantra, em um tipo de confusão no meio da cidade. Ao chegar, vemos que ele está segurando no braço de uma criança,
E anteriormente a gente já viu que esse filho da puta gosta de se divertir entre aspas com crianças. Que cara nojento. Roxy chega e manda ele parar com aquilo. Os pilantras falam que só estão levando uma criança perdida para a proteção. Sei. Fate então se aproxima e faz com que Rado solte a criança. Eles pegam o garoto e Roxy diz que irá cuidar dela. Rado, antes de ir, tenta procurar a encrenca com Fate, mas o líder dele manda ele parar e o seguir. Após isso, Fate e Roxy levam o garoto para comer e rapidamente encontram sua mãe, que agradece a eles por terem protegido seu filho. Mais tarde, Fate, conversando com sua espada, pergunta a ela uma forma dele caçar monstros sem ser reconhecido. A espada então dá a ideia dele usar uma máscara que impede que o reconheçam. Ela é um item mágico que faz ele parecer diferente para qualquer um que o veja. Após isso, Fate compra um minério bruto e dá de presente para Roxy, como forma de agradecimento pelo dia que tiveram juntos. Mas ele fala que não sabe se há alguma gema dentro, e manda ela abrir. Claro que ele usou a habilidade de identificar e já sabia de tudo sim. Roxy, ao abrir, vê que há uma linda gema lá dentro e fica bem feliz com o presente. No dia seguinte, Roxy chama Fate para acompanhá-la numa viagem. Eles vão até as terras de cultivo da família Hart, lá onde as uvas que eles experimentaram na cidade são produzidas. Ao chegarem, a mãe de Roxy vem os receber. Ela pergunta quem é o garoto que a acompanha. Roxy o apresenta e fala que ele é o novo empregado que ela contratou, e ela o trouxe para apresentá-lo a todos. A mãe dela se apresenta e vemos que ela se chama Aisha Hart, e ela chama Fate para perto dela, e pergunta se ele gosta mesmo de Roxy. Nesse momento, Roxy fica bem envergonhada, e sua mãe apenas diz que quer saber a opinião de Fate sobre ela. Fate responde que sim, gosta muito de Roxy, e ainda complementa que gostaria de servi-la para o resto de sua vida, o que deixa a garota bem mais envergonhada, e logo sai correndo. Mais tarde, Fate vai ajudar na colheita das uvas junto com Roxy. Fate, conversando com os outros funcionários, descobre que Roxy sempre vai ali naquela época, já que os kobolds vêm atrás das uvas por estarem maduras e acabam destruindo as plantações. Roxy vem sempre lidar com eles e nunca os deixou correr perigo. Nesse momento, a barriga de Fate ronca e ele não entende o porquê, já que recentemente ele caçou vários goblins. A espada explica que talvez sua habilidade de gula esteja desejando almas de outros monstros além dos goblins. E enquanto caminhava, ele passa por uma garota que tem um machadão bem da hora. Ao passar por Fate, a garota fala com ele, e Fate percebe que seus olhos são iguais aos dele. Ela diz que parece que chegou cedo demais. Segundo ela diz que veio atrás dos kobolds, mas diz que Fate pode ficar com eles. Ela diz que Fate deve uma a ela, e também fala que logo eles se encontrarão novamente. É bom ficarem de olho nela. Eu tenho uma forte impressão que essa garota será bem importante para a história do anime. Após isso, Roxy chega e vem falar com Fate. Fate pergunta quem é aquela garota, e Roxy não sabe dizer, mas diz que é claro que ela é uma Galiana, alguém que nasceu no continente de Galia, onde o pai de Roxy morreu. Roxy explica que lá um dia já foi próspero, antes da chegada dos monstros que destruíram completamente o continente. Agora é extremamente raro encontrar um Galiano, mas ainda há alguns deles por aí, como aquela garota. Após isso, Fate pergunta se Roxy ficará bem caçando os kobolds sozinha, e que se for necessário ele pode ajudá-la. Ela, por sua vez, diz que não há problema, já que ela tem consigo vários outros guerreiros, e no dia seguinte eles vão até o vinhedo, e notam que uma parte dele foi completamente destruída pelos kobolds, e logo decidem fazer um reconhecimento para descobrirem a localização do grupo deles. Facilmente eles acham, mas algo diferente do habitual está acontecendo. Além dos kobolds normais que sempre aparecem todos os anos, há um tipo de chefão entre eles, um monstro evoluído que é muito mais forte que os normais. Fate olha seus status e nota que ele é nível 50 e tem status absurdamente fortes. Em seguida eles voltam e o pessoal da vila ficam preocupados, já que não há o que fazer contra aquele monstro. Roxy, por sua vez, diz que se dedicará em proteger a vila e todos ali. E enquanto ela falava, a espada de Fate diz que é impossível para ela sozinha. E Fate agora não tem alternativa, ele deve ajudar. Naquela noite ele parte para a floresta e vai até onde os kobolds estão. Ele pega sua espada e usa sua segunda forma, aquele arco que a gente já viu antes. Fate começa a atirar e vai matando um por um.
Assim, seus status vão subindo rapidamente. Ele volta a espada para seus status normal e vai avançando e macetando os bichos. Porém, seus status ainda não são o suficiente para matar o chefão. Fate segue e mata os últimos kobolds normais. Agora não tem jeito, ele terá que lutar contra o boss. Fate vai para cima dele e nota que ele está usando uma habilidade perigosa em seus punhos. Ela é capaz de penetrar na armadura para quebrar ossos e pulverizar os órgãos. Ele deve tomar muito cuidado com isso. O bichão ataca e Fate cai no riacho. O bichão segue atacando ele e o garoto consegue eliminar o último dos bichos que cercavam o chefão. Com isso, Fate consegue usar uma nova forma de melhoria do arco. E assim ele faz. Fate carrega um poderoso ataque e atira contra o bichão. Assim, macetando ele completamente. E também deixando um gigantesco rastro de destruição. Nesse momento, a habilidade de Gula de Fate foi ativada, e como ele conseguiu uma gigantesca quantidade de poder absorvendo os status do kobold chefão, ele pode sair do controle, e a espada manda ele se controlar, já que se ele perder o controle, ele pode virar uma fera sanguinária. Um tempo depois, já no dia seguinte, Roxy e seu grupo vão até o local onde os kobolds estavam, e apenas encontram os cadáveres dele e o gigantesco rastro de destruição que o ataque de Fate deixou. Ela se pergunta quem poderia ter feito aquilo, e logo volta para casa. Conversando com sua mãe e Fate, ela relata o que encontrou quando chegou lá. Fate se faz de desentendido, e Roxy começa a suspeitar que quem fez aquilo seja aquela garota galiana que eles encontraram outro dia, já que os galianos são conhecidos por serem muito fortes. Mais tarde, a mãe de Roxy chama ele em um quarto e diz ter um pedido para fazer para ele. Mas calma, não é isso que vocês estão pensando não. Ela fala que gostaria que ele ficasse ao lado de sua filha para apoiá-la, e Fate, ao ver ela doente, prontamente aceita seu pedido. Fala que sempre ficará ao lado de Roxy, e logo em seguida eles vão embora. Naquela noite, Fate vai atrás de mais alguns goblins para saciar sua fome. Porém, como era de se esperar, os goblins não o satisfazem mais, e seu olho continua vermelho, indicando que ele precisa de mais almas. Fate começa a usar um tapa-olho, e vai até o bar que ele sempre vai. Lá, ele descobre que os Cavaleiros Sagrados irão em uma nova expedição a Galia, aquela mesma que o pai de Roxy foi e acabou falecendo. Fate fica preocupado, já que Roxy provavelmente terá que ir também. No dia seguinte, Roxy vai até o túmulo de seu pai para dizer a ele que ela também foi designada para a expedição a Galia. Nesse momento, Fate aparece e pede por favor que ela não faça isso, já que talvez ela não volte de lá. Mas a garota está decidida a ir e não tem o que Fate possa fazer. Ele então decide ficar mais forte para conseguir protegê-la. Enquanto ele caçava monstros para ficar mais forte, Rado e um grupo de aventureiros o encontram e perguntam se ele é o tal monstro que o povo está falando. E agora não tem jeito, o pau vai quebrar. Fate e Rado ficam frente a frente, e o Cavaleiro Pilantra ainda não sabe quem é o suposto monstro que está na sua frente. Rado manda seus capangas atacarem, e obviamente, Fate consegue lidar com todos eles facilmente. Agora, restam apenas alguns covardes que logo correm. E por fim, resta apenas Rado. Fate se aproxima e olhem a carinha dele. Meu amigo, se ele não está com um cu na mão agora, eu sou uma lapiseira 07. O Cavaleiro Pilantra empunha sua espada e olhem só como ela está tremendo. Agora o bicho vai pegar. Mas Fate não quer simplesmente eliminá-lo. Ele quer se vingar por tudo que esse cretino fez ele passar. E também quer que ele saiba quem está fazendo isso. Então, Fate tira sua máscara e logo se revela. Rado, ao ver quem é o responsável por tudo aquilo, pergunta a ele como um lixo como ele tem um poder desses. Galera, ele não está se ajudando. Fate diz apenas que não tem por que explicar, e Rado chama ele de folgado, e diz também que ele não sairá impune dessa situação. E olhem só, galera, acho que Rado desenvolveu o mal de Parkinson. O cara não para de se tremer. Será que ele está com medo? Mesmo com muito medo, ele diz que é o primogênito da família Vlerick, e Fate vai se ver com ele. Após a conversa fiada, Fate analisa os status de Rado, e até que ele não é tão ruim. Além dos status, ele tem a habilidade de técnica com a espada sagrada, e apenas quem tem essa habilidade pode se tornar um cavaleiro. Finalmente a luta começa, e Rado é muito arrogante. Ele logo usa uma habilidade em Fate, e Fate facilmente desvia, e logo aparece nas costas de Rado. O grandalhão até tenta reagir atacando Fate com sua espada,
Mas ao golpear o garoto, sua espada é facilmente cortada ao meio, e agora lascou para ele. Fate vem se aproximando lentamente, e o cavaleiro começa a recuar morrendo de medo. Fate se lembra de uma frase que ele mesmo falou no passado, onde dizia que os cachorros desobedientes precisam ser disciplinados. Nesse momento, Fate pega Rado pelo colarinho e o arremessa com muita força em uma árvore. E não bastando, Fate segue derrubando várias e várias árvores usando a cabeça dele. O Cavaleiro Pilantra ficou completamente espancado e pede por favor que Fate pare. Talvez agora você esteja começando a ficar com pena dele, certo? Mas eu vou lembrar vocês o que esse canalha fez. Além de espancar Fate todos os dias, esse cretino sequestrava crianças para se divertir, entre aspas. Se é que vocês me entendem. Sim, ele merece tudo isso e muito mais. Para Fate, tudo isso que já fez não basta. Ele lembra que por causa dele e dos outros Cavaleiros Pilantras é que Roxas está se dirigindo para uma missão super perigosa. Fate, ao ouvir ele pedindo socorro, fica completamente enfurecido e o arremessa para cima. Ele usa a segunda forma de sua arma e atira algumas vezes em Rado enquanto ele cai. Os disparos arrancam os braços e pernas do Cavaleiro Sagrado. Ele pergunta por que Fate não o matou ainda, e o garoto diz que tem uma pergunta a fazer. Rado confirma que Roxy decidiu ir para Galia por conta própria. Fate pensa que ela realmente faria isso para salvar o seu povo. E nesse momento, Fate posiciona sua espada acima de Rado e irá dar o golpe final. O cavaleiro se desespera e manda ele o poupar. Porém, Fate já está decidido. Ele finaliza o cavaleiro e se vinga de todo o mal que ele já o fez. A habilidade de Fate é ativada e seus status sobem bastante. Alguns até chegando na casa dos 500 mil pontos. A espada diz que com os status que ele tem agora é possível chegar no próximo nível dela. Fate diz que tudo bem, ela pode levar os atributos, já que ele nem quer mesmo ficar com algo vindo de alguém tão repugnante como Rado. E assim ela faz, agora atingindo seu nível 2. E ao chegar nesse nível, ela recebe uma terceira forma, a forma de foice. E é dito que nessa forma ela é capaz de cortar tudo e todos. Após isso, vemos Roxy saindo de sua casa e indo para sua expedição a Galia. Vemos que ela é muito querida por todos os funcionários, e todos se despedem dela, inclusive Fate. Ela vai embora, e logo em seguida Fate decide viver a vida como um guerreiro a partir de agora. Mas claro que isso é apenas uma desculpa para sair da mansão. Fate decidiu seguir Roxy pelas sombras para protegê-la de todo e qualquer perigo. Fate então logo segue sua viagem para Galia. Ele pega carona em uma carruagem e segue viajando. Enquanto isso, vemos duas garotas. Aparentemente, elas são cientistas e estão investigando os corpos dos monstros que foram mortos pelo tal monstro que rodeava a cidade. A gente já sabe que não é monstro coisa nenhuma, quem causou aquilo foi Fate. Uma das garotas, analisando os cortes, vê que eles não são cortes comuns e fica bem interessada neles. Ela pega um livro sobre armas e encontra um possível arco que poderia ter causado aquele tipo de dano. Ela vê que isso certamente foi causado por uma arma dos pecados capitais. E agora faz sentido a arma de Fate se chamar Ganância. Voltamos a Fate e ele logo chega em Tetra, a sua primeira parada em sua jornada para Galia. Fate conta a sua espada que ele já morou nessa cidade em sua infância, enquanto seu pai ainda era vivo. Para ele, a cidade não mudou nada. Fate vai até uma taverna para comer um pouco e descansar. Ao chegar no local, ele encontra um homem pedindo ajuda a alguns aventureiros. Ele diz que sua vila está sendo atacada e até paga se for preciso. Mas aparentemente os aventureiros não estão gostando muito da ideia. Eles começam a maltratar o garoto. Mas Fate logo intervém e para eles, o que deixa os aventureiros nada felizes. E logo tentam bater em Fate. Fate apenas segura o soco de um deles. O garoto agradece. Mas antes dele terminar de falar, Fate diz que já faz muito tempo e o chama por Seth. O garoto nesse momento reconhece, e logo Fate tem um flashback, onde Seth e outros garotos maltratavam ele por sua barriga só roncar. Eles jogavam pedras e faziam várias maldades com Fate. E em certo dia, a vila foi atacada por monstros, e o pai de Fate prontamente foi combatê-los. Porém, em um desses combates ele acabou falecendo e Fate ficou sozinho. E por Fate não ajudar em nada e apenas sentir fome, o líder da vila o expulsou, chamando ele de imprestável e lixo.
Voltamos aos dias atuais e Seth implora por ajuda. Ele diz que a vila está sendo atacada por vários monstros e do jeito que está, ela logo será destruída. Bom, Fate tem todos os motivos do mundo para recusar quem o apedrejou e não o acolheu após seu pai morrer. Mas nosso protagonista ainda é muito bonzinho e resolve ajudar. Eles vão até a vila e logo de cara o pai de Seth encontra Fate. Ele pergunta o que um lixo como ele faz ali naquela vila. Mano, que cara otário, ele nunca muda. Eles desdenham completamente de Fate e falam que vão usar ele como sacrifício para ganhar tempo. Olha as ideias desses caras, mano. Fate não liga muito e vai até a casa de Seth, e ele pede desculpas pela atitude de seu pai. Fate diz que está tudo bem e que ele já está acostumado. Nesse momento, Fate conversa com Seth e descobre que a esposa dele foi levada pelos monstros, restando apenas ele e sua filha. Seth fala também que achava que as atitudes de seu pai eram certas, mas tudo isso mudou quando sua filha nasceu. Enquanto conversavam, Fate sente fome e Seth vai preparar algo para comer. Nesse momento, a garotinha vem falar com Fate e dá uma bala para ele comer. E prestem atenção nessa bala, já já vocês verão porquê. Fate come bastante e enquanto comia ele de repente começa a se sentir fraco e desmaia. Seth pergunta se ele comeu algo diferente e a garotinha diz que seu avô pediu para que ela desse aquele doce para Fate. Seth então percebe que seu pai armou tudo isso para fazer de Fate um sacrifício para os monstros quando atacarem a vila. Galera, lembram quando a mãe falava que não devem aceitar doces de estranhos? Então, está aí o motivo. Nesse momento, Seth escuta alguns barulhos e vai olhar pelas janelas. Ele nota que o ataque dos monstros se iniciou e está um caos lá fora. Fate continua desacordado e os monstros estão vindo. São dezenas e dezenas deles. O bicho está pegando lá fora. É casa pegando fogo, é bicho comendo gente e Fate continua desmaiado. Seth rapidamente corre para preparar um tipo de antídoto que funciona bem e logo Fate acorda e entende a situação. Ele manda Seth se abrigar e logo sai para combater os bichões. Fate então usa a forma de foice e vai cortando os ataques das gárgulas. Ao matar as menores, ele consegue absorver a habilidade Bola de Fogo. E agora resta apenas a líder delas, uma gárgula bem grande. Ela carrega um ataque e vem para cima de Fate, mas facilmente ele consegue cortá-la ao meio e derrota a bichona. Fate volta para falar com Seth, e ele diz que seu pai morreu e que apenas alguns aldeões sobreviveram. Mas mesmo assim agradece a Fate. E antes de partir, Seth diz que quer apanhar de Fate. Não sei não, Segundo ele, só assim para ele pagar pelo que fez a Fate no passado. A espada de Fate fala que é melhor ele fazer assim como ele pediu, já que só assim ele irá sentir que a justiça foi feita com Fate. Fate então aceita e manda ele virar a cara. Fate dá um socão nele e o garoto cai no chão. Fate pergunta se ele está bem e Seth confirma. Após isso, Fate manda ele cuidar bem de sua filha e vai até o túmulo de seu pai. Ele se lembra dos bons momentos que viveu com ele e diz que irá ficar bem de agora em diante. Após isso, Fate aceita um trabalho de escolta de uma carruagem e como pagamento ele viajará de graça até o seu destino, a próxima cidade no caminho para Galia. No meio do percurso, alguns bandidos aparecem na frente da carroça e mandam eles entregarem tudo se não quiserem ir de vala. O dono da carroça fica desesperado e pede para Fate ajudá-lo. Mas antes que Fate pudesse fazer algo, um machado gigante cai do céu, fazendo uma grande nuvem de poeira e também derrotando todos os bandidos, que voam bem longe. Descobrimos que quem causou tudo isso foi aquela garota que a gente viu anteriormente. Ela diz que Fate deve uma a ela por aqueles kobolds que ela deixou para ele. Ela se aproxima e diz que precisa de uma carona. E obviamente, vendo do que ela é capaz, o dono da carruagem aceita levá-la. Ao entrar, a carruagem tomba com o peso do machado dela. E nesse momento, vemos que ela consegue controlar o peso dele livremente, já que ela conseguiu fazer ele ficar mais leve e a carruagem voltou ao chão. O nome do machado é Preguiça, e aqui as coisas começam a fazer sentido, já que a arma de Fate se chama Ganância, a habilidade dele se chama Gula, e o machado da garota se chama Preguiça. Todos eles são nome de pecados capitais. Enquanto viajam, eles se apresentam. O nome dela é Mine, e a habilidade dela é a Ira, outro pecado capital.
Enquanto conversavam, a barriga da garota ronca, e Fate oferece um pouco de carne seca a ela. O que ele não esperava é que ela fosse esfomeada e comesse tudo. Após isso, eles chegam na cidade e um tipo de peça ao ar livre acontece. Uma garota é atacada por fantasmas e o Cavaleiro Sagrado os derrota, assim salvando a inocente garota. Vemos aqui que pelo menos nessa cidade os cavaleiros são reverenciados, diferente da cidade de Fate, onde todos evitam eles. Nesse momento, o dono da carruagem fala que a expedição de Rox está chegando, e agora Fate nota que está à frente dela no caminho para Galia, o que é natural, já que ela está em um grande grupo de guerreiros, e isso naturalmente torna a viagem mais lenta. Aqui, o comerciante paga Fate por escoltar a carroça, mas quem pega todas as moedas é Mine. Segundo ela, foi ela quem derrotou os bandidos. E também tem o fato de Fate dever uma ela pelos kobolds que ela deixou para ele. Agora, Fate aparece carregando Mine. Aparentemente, ela é uma pessoa noturna. Então, acabou ficando com muito sono durante o dia. Enquanto andava, Fate nota que nessa cidade as pessoas têm marcas em suas nucas. Aparentemente, cada classe social tem uma marca diferente. Fate segue em frente e vai até uma hospedaria. Ele pega um quarto para ele e Mine. Ele coloca a garota na cama para que ela descanse. E enquanto ela dormia, Ganância, a espada de Fate, conversa com ele. Ela diz que é um velho conhecido de Mine e do machado ali. Ele diz que a preguiça é como ele. É um machado dos pecados capitais, e fala que além dos 4 que estão ali ainda resta luxúria, inveja e orgulho. E ela complementa dizendo que essas habilidades nasceram para desafiar as leis estabelecidas por Deus. E entre elas, a gula é particularmente pecaminosa, por ter um potencial de derrubar o sistema divino de nivelamento, já que uma vez que a gula provou almas, não há como pará-la. E por isso Fate necessita de matar monstros para sempre. Falando nisso, Fate lembra que tem que caçar monstros, e logo vai até um local afastado da cidade e derrota monstros que parecem ser bem fortes. Após isso, voltamos até Mine. Ela acordou e foi procurar algo para comer. Enquanto andava pela hospedaria, ela avista um cartaz que diz: quem derrotar o Golem de Areia será recompensado. Um dos caras que estava ali próximo diz que nem os Cavaleiros Sagrados conseguem fazer isso. E adivinhem só quem macetou um monte desses bichos. Sim, o nosso querido protagonista. Voltamos a Fate e ele segue macetando os golems. Até que em dado momento, um grupo de aventureiros é atacados por um deles e corre em grave perigo. Mas o dia é salvo pelas meninas super poderosas. Não, pera. Por Fate, o garoto vira a atenção do monstrão para ele. E com seu arco começa a macetar o bichão, que não deixa barato e também ataca Fate. Fate resiste bem e pensa em um plano para o derrotar. Ele usa o arco evoluído e dispara um monte de ataques no núcleo do bichão, assim o derrotando completamente. Após isso, os aventureiros vêm o agradecer, e Fate diz que não há de quê e logo vai embora. Ao chegar no quarto, ele encontra Mine desse jeito aí, seminua. Ele pergunta o que ela está fazendo, e a garota bem tranquila diz que não tem por que ficar com vergonha, já que Fate é apenas uma criança. Fate diz que é ele quem está envergonhado, e Mine o provoca dizendo que ele está tendo pensamentos libidinosos. Após ela se arrumar, Fate pergunta onde ela está indo. A garota responde que irá derrotar o Golem de Areia. Fate fala que já acabou com ele. A garota fica revoltada, já que ela não terá sua recompensa. Fate, desesperado, manda ela se acalmar e diz que ela pode ficar com a metade. E enquanto recebiam a recompensa, o Cavaleiro Sagrado da cidade vem falar com ele. O pilantra diz que se ele derrotou os Golems de Areia, que nem mesmo ele conseguiu, agora os dois devem servir a ele. Mine se aproxima e diz que é impossível, já que Fate já é dela. Ele pergunta quem ela é, e diz que uma garotinha fresca como ela deveria estar chupando o dedo de sua mãe. Bom, ele não podia ter escolhido as piores palavras. A garota simplesmente faz ele sair voando pelos ares, igual vocês estão vendo aí. Após isso, ela e Fate saem correndo da cidade para não ter mais problemas. E aí, gostaram? Então já deixa aquele like maroto e se inscreva aqui no canal para me ajudar. Eu mereço, vai! E para recompensá-los por isso, deixei um vídeo de presente para você aqui na tela final. Ele conta a história de Hakuro, um garoto viciado em jogos ruins. Mas certo dia, ele é aconselhado a jogar um jogo divino, sem bugs e sem falhas.
ele fica viciadão e começa uma aventura empolgante e divertida. Vão lá que está demais. Cliquem aí na tela, beleza? Até a próxima e fui!